Hoje quem apresenta o podcast sou eu e vamos falar sobre o autor do livro Organizações Saudáveis, o futuro do trabalho e da saúde corporativa, que coincidentemente também é o nosso diretor regional de saúde e segurança do trabalho, Bruno Godinho. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Lu. Obrigado aí pelo convite e por estar aqui conduzindo esse podcast que eu faço com tanto carinho e agora tem você nessa condução do episódio de hoje, que para mim é uma bênção. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Bruno, o livro propõe uma evolução no conceito de saúde dentro das empresas. Mais do que oferecer tratamento para doenças ou benefícios, a saúde organizacional passa a ser uma estratégia na instituição. Perfeito. Por que a saúde dentro das organizações deixou de ser apenas um benefício e passou a ser uma estratégia? Saúde hoje nas organizações é uma questão de longevidade das empresas. A gente tem que, para responder sua pergunta, entender todo o contexto. O cenário atual é composto de um conflito geracional. A gente tem dentro das empresas profissionais que são baby boomers, geração X, geração Y, agora geração alfa entrando na rotina de trabalho. A gente tem a inclusão de novas tecnologias, a gente tem novas dinâmicas do trabalho, também trabalho remoto, intermitente. Junta tudo isso no caldeirão, o que representa para as empresas? Uma perda em produtividade e engajamento. Nunca tivemos uma população trabalhista menos engajada do que neste momento. Muita gente julga a geração Z que não quer trabalhar, como se eles fossem menos engajados ou mais preguiçosos. Mas não, eles buscam algo diferente do que as outras gerações. Eles buscam por propósito, eles buscam por qualidade de vida, eles buscam por um alinhamento entre vida pessoal e vida profissional, e eles não toleram certas situações que nós, sem denunciar a nossa idade, né, Precisa. que somos um pouquinho mais Exato. antigos, né, eu falo que eu não sou velho, eu sou vintage. Né, nós que somos vintage, a gente tolerou muita coisa na nossa vida profissional. Talvez até toleremos ainda. Eles não. E aí, junto com isso, IA. Chega a inteligência artificial com um ganho, um salto em produtividade para as empresas. Muita coisa que era feito manualmente, agora é automatizado. E a coisa está ganhando uma dimensão muito grande. Resumindo, as empresas estão perdidas. Isso tem causado uma série de turbulências dentro das empresas. Então, hoje, a empresa que não investe na saúde do seu colaborador, não só o que o ocupacional pede, o que já é obrigatório por lei, e não só com ações pontuais, como uma palestrinha aqui, um benefício pequeno ali, mas que pensa estrategicamente a saúde, as empresas que não estão com essa performance não vão conseguir sobreviver, porque elas não conseguem atrair talentos, reter talentos e aumentar a produtividade dos talentos que lá estão. E como foi o processo de criação desse livro? Você chegou a procurar, não achava nada específico no mercado, não achou uma coisa tão, assim, tão específica para a instituição? Como que foi esse processo? Como que você chegou, não, vou escrever esse livro? Aí que tá, isso que é a curiosidade, né? Eu não cheguei e falei, vou escrever um livro. Na verdade, aqui à frente da diretoria de saúde, a gente tem que estar antenado com as maiores tendências na área de saúde corporativa. Então eu pesquiso muito. Eu estava pesquisando sobre inovações, viajei para fora para algumas missões, na Suécia, em Israel, em Portugal, em Madrid, em Barcelona. E peguei tudo que era de novo, e comecei a escrever um texto, na verdade um resumo que me ajudaria a tornar isso uma concepção de trabalho para a gente incorporar nas nossas soluções aqui no dia a dia. E aí fui estudando artigos, fui vendo aulas, fui consultando professores especialistas no assunto, tanto pessoas especialistas em futuro, né, quanto pessoas especialistas em saúde ocupacional, e fui fazendo minhas anotações. Quando eu dei por mim, as anotações já tinham 300 páginas. Eu falei, agora a gente pode tangibilizar isso num livro, e assim nasceu Organizações Saudáveis, o futuro do trabalho e da saúde corporativa, que é um livro que traz, sobretudo, tendências para o amanhã. E muito mais que isso, uma provocação, em que hoje as empresas saudáveis, organizações saudáveis, precisam ressignificar o trabalho. O trabalho que ele tem um papel fundamental na nossa vida, além de nos ajudar a pagar os boletos, isso é muito bem-vindo, mas o trabalho tem que representar mais que isso. A gente passa pelo menos 8 horas da nossa vida no trabalho. Isso é um terço do dia. Um terço da nossa vida quase a gente está trabalhando. Tem que valer mais a pena, tem que ser algo maior. Então, o livro propõe essas reflexões. Quem é você além do trabalho? Se tirar o trabalho da tua vida,
que hoje provavelmente você, nossos colegas e quem está nos assistindo aqui, se apresenta, né, como, no meu caso, o Bruno do SESI, da FIEG. Né, o trabalho toma até o papel do sobrenome. Sim. E o dia que você não tiver esse trabalho? E o dia que o trabalho mudar de escopo? Então, qual que tem que ser o nosso papel dentro do mundo do trabalho e como que a gente deve ressignificar essa perspectiva? E junto com isso eu trago a qualidade de vida, o bem-estar, o wellness, como elemento potencializador do trabalho. Tanto potencializador para reduzir doenças, obviamente, para promover uma longevidade, mas uma longevidade produtiva, para que a gente possa estar cada vez mais feliz no ambiente de trabalho e ter um trabalho mais próspero, que seja significativo e nos dê realmente o que a gente busca, sentido. E quais são os principais problemas de ambiente de trabalho que o livro busca resolver, o que ele traz informação sobre? Bom, as empresas sofrem de vários males, né? Uma delas é cumprir a legislação. O Brasil, então, tem uma legislação pesadíssima. Na área de saúde e segurança do trabalho não é diferente. São 38 NRs, normas regulamentadoras, que regulam, né, todos os processos dentro da empresa. Então, o primeiro passo é a empresa estar regular. Outro passo, já citei antes, que é atrair e reter talentos. Está muito difícil contratar. As empresas reclamam muito. Eu lido com empresários aqui quase que diariamente. Todo mundo reclama. Não tem mão de obra. A gente vai ver, também não tem desemprego. O desemprego está muito baixo. Muita gente põe isso na conta do Bolsa Família, muita gente com benefícios sociais. Ok que isso tem um impacto, mas é mais do que isso. Não é que as pessoas não querem trabalhar. Eles não querem trabalhar naquele modelo de trabalho antigo. Eles não querem trabalhar na empresa arcaica. Então a empresa precisa se ressignificar. Junto com isso, tem os que estão trabalhando, mas que não gostariam de trabalhar. E muitas vezes eles fazem a sua ausência do trabalho por meio de atestados médicos. Tem muita gente que tem um absenteísmo, né, que se afasta da empresa por questões de saúde, de uma maneira válida, a gente tem que mapear e tratar esses casos, mas tem muita gente que se afasta porque não tolera a dinâmica do trabalho. As pessoas impossibilitadas de pedir demissão, elas se afastam do seu chefe, do seu líder, do ambiente tóxico. Então, trabalhar essa segurança psicológica também é fundamental. Outra grande tendência e marco, que é um problema que as empresas estão enfrentando, é a epidemia de saúde mental. O ano passado, o Brasil registrou mais de 546 mil afastamentos por ordem mental comportamental. 500.000 de pessoas se afastaram do trabalho. É muita gente. É muita gente. E as empresas não estão preparadas para lidar com essa situação. Então, imagina uma empresa, pode ser uma fábrica, um comércio, uma empresa do setor de serviços. Um trabalhador está com uma depressão profunda. O que eles fazem com esse trabalhador? Eles não estão orientados. Eles não têm essa capacitação, essa noção. A pessoa está lá com luto, não está conseguindo produzir. Ou pior, a pessoa está tentando o autoextermínio. Ou está tentando o extermínio de uma outra pessoa. A empresa não sabe lidar com isso. Então, entender que problemas de ordem mental e comportamental vão ser cada vez mais recorrentes, esse é um desafio das empresas, que as empresas buscam compreender, e eu elaboro isso um pouco mais no livro. E por fim, mas não menos importante, a gente tem nas empresas a busca por competitividade, o que é natural. Toda empresa está aqui para ganhar dinheiro, sejamos francos, e está tudo bem, tá? Mas como ganhar dinheiro num mundo dominado pela IA? Num mundo em que a concorrência com a China e os processos produtivos mais leves da China deixam as nossas empresas aqui em maus lençóis. Então, esses são alguns dos problemas que eu relato no livro e, claro, junto com eles, tendências de solução e exemplos práticos de empresas que já estão investindo para mitigar esses problemas e estão se dando muito bem. Eu acho que ele pega um global, né? Quando a gente fala em organização saudável, vai além da saúde física do colaborador, mas também Total. de uma saúde cultural ali, de uma gestão, de toda uma cultura da empresa, né? Total. É bem O livro desafiador. tem esse título, Organizações Saudáveis, porque não basta a força de trabalho estar saudável. Sim. A organização toda tem que estar. Isso inclui ter processos que culminem em algo saudável. Isso inclui ter uma liderança que possibilite a prosperidade dos seus trabalhadores. Relações entre trabalhadores e seus líderes, trabalhadores e trabalhadores, remuneração justa, também o famoso salário emocional, que é mais uma tendência que eu coloco no livro. Então, uma organização saudável é que olha de maneira mais holística para toda a dinâmica do trabalho e consegue transformar essa dinâmica. Esse é o ponto principal. Fazer uma ação de
ginástica laboral apenas é muito útil para reduzir afastamentos de ordem osteomuscular. Mas, se quiser ser uma organização saudável, tem que ir além disso, além de dar uma cesta básica no final do ano ou um bombom no Dia da Mulher. O trabalho é um mundo que tem que ser tratado e, como tal, tem que ter uma série de estratégias para modificá-lo. E você fala no livro sobre saúde de forma integral. O que que significa para você tratar a saúde de forma integral dentro da empresa? É muito engraçado que a medicina moderna, tradicional, ocidental, ela até por uma questão didática, ela seccionou a saúde, né, de uma maneira que pudéssemos ter vários especialistas. Esses Oh. dias eu fui no procurei um ortopedista, o ortopedista falou: "Não, você precisa de um ortopedista para o joelho". Procurei um ortopedista especialista no joelho, falou: "Não, você precisa para o joelho esquerdo com esse grau de sofisticação aqui, tá?". E é natural que a gente tenha construído essa relação na medicina, mas muitas vezes essa segmentação faz com que o profissional não olhe o ser humano na sua completude. E é isso que a gente propõe na saúde integral. Então, não é só saúde física, que todo mundo já sabe um pouco como é, não é só manter a alimentação e ter atividade física, mas também como que a saúde física conecta com o segundo ponto, que é a saúde emocional, a gestão das emoções, a inteligência emocional, que é um outro problema para as empresas. As empresas. Tem até uma frase que diz, do Peter Drucker, que as empresas contratam pelas competências técnicas, as hard skills, Uhum. mas demitem pelas competências atitudinais comportamentais, as soft skills. Então, fazer essa gestão das emoções também ajuda muito no processo. A outra é a saúde mental, do sentido da cognição. Como que a gente pode auxiliar, né, os trabalhadores e as pessoas como um todo a melhorar seus processos cognitivos, tá? Existem várias formas de inteligência, o QI mede só algumas delas, mas todas podem ser desenvolvidas. O nosso cérebro tem uma plasticidade neural que permite esse desenvolvimento. Não bastasse a isso, bastando isso, a gente tem a saúde organizacional. Ou seja, no contexto da organização onde que ele está inserido, como que se dá essa dinâmica do trabalho que a gente falou um pouco mais. A saúde ambiental, como ele agora, num contexto mais amplo, se conecta e responde às questões do macroambiente. Um exemplo, as mudanças climáticas que estamos encontrando. Há alguns anos a gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul, tá? Sim. E aí muitas pessoas perderam suas casas, foi uma calamidade, Recentemente teve uma enchente gravíssima. recentemente, É. e muitas pessoas perderam a vida Uhum. até, né? Isso impacta a saúde como um todo, não só de quem teve o prejuízo lá, mas de toda a comunidade em volta, né? Estudos apontam que a temperatura da Terra subindo 2 graus vai matar mais do que a peste negra matou. Só 2 graus. Então a gente tem que ter um olhar também para o meio ambiente e a pauta ESG traz muito disso. E por último, não menos importante, a saúde social, que é a relação entre os indivíduos, também muito mais complexa, num mundo polarizado que a gente tem hoje. Sim. Todo mundo é alguma coisa de esquerda ou é alguma coisa de direita e tudo é motivo de briga. E como se dão essas relações? Não só na empresa, mas na comunidade como um todo. E agora, sim, por último, a saúde financeira. O dinheiro, ele é o lubrificante da vida. No sistema capitalista que estamos, não tem outro. A gente precisa ter dinheiro para ter o mínimo de acesso a condições básicas de saúde. Então, a saúde financeira também é importante e é outro item que é negligenciado pelo poder público, sobretudo, que não fornece educação financeira para as pessoas. Então, quando eu falo em saúde integral, é o olhar holístico, é olhar o ser humano como um todo e como essas partes se conectam entre si. É um equilibrar de pratinhos ali, né? Vários Vários pratinhos. E pratinhos. esse é o desafio, né? Como que você vai ter uma performance boa nessas várias áreas? E como as novas tecnologias têm impactado a saúde dentro das empresas? As novas tecnologias têm sempre um ponto bom e um ponto não tão bom. O bom, por óbvio, tem melhorado muito a produtividade nas empresas. Então a gente vê, eu cito também no livro, né, quem usa inteligência artificial para o dia a dia, e a maioria das pessoas esclarecidas já usam, se você não usa, você já está para trás, sinto lhe dizer, né, mas quem usa naquele nível mais básico de pedir para fazer uma continha no Excel, de pedir uma receita do bolo, Melhora esse e-mail? melhora esse e-mail,
coloca minha foto do lado da Angelina Jolie. Quem usa para isso está na camada mais superficial. Tem uma camada acima, que são as pessoas que realmente dedicam atenção e têm o uso da inteligência artificial para ações mais produtivas. Mas acima disso, tem a camada dos agentes. Agentes são inteligências artificiais que não só respondem ao seu comando, mas que são capazes também de prover comandos. Então, uma IA que já responde e-mail, que já responde chatbot, que já é programada para tomar algumas ações. Acima dessa camada, a gente tem os multi-agentes. Uma série de IAs conectando entre si, compartilhando informações entre si e uma dando ordem para a outra. E, por fim, a força de trabalho conectada aumentada, que é essa interligação dessa força de trabalho de inteligências artificiais com a força de trabalho humana. Muitas empresas hoje já são totalmente conectadas. Então, temos fábricas na China totalmente automatizadas, em que você tem um humano para responder pela fábrica. Daqui a pouco teremos, não vai demorar, um indiano que está lá na Índia, que vai ser o responsável por 3 indústrias no Brasil, porque todo outro processo é automatizado. Então, é óbvio que isso representa a melhoria na performance, na produtividade das empresas. O Elon Musk até cita, não só ele, alguns especialistas, que em breve o trabalho vai ser desnecessário, porque a máquina já vai fazer tudo, ou quase tudo, que precisa ser feito. Ele até defende que as pessoas tenham que ter uma renda básica universal. Todo mundo ganhar um dinheiro básico para a sua subsistência, justamente porque não vai ter emprego para todo mundo. E aí a gente vem para a parte ruim, do outro lado da moeda. Com o avanço da inteligência artificial, muita gente vai acabar perdendo emprego. Outros empregos estão sendo criados, mas que vão requerer outro nível de qualificação, de sofisticação. Novas habilidades vão ser necessárias. Então, as pessoas que querem ter um trabalho, mais que um emprego, um trabalho do futuro, precisam desenvolver suas habilidades. Por exemplo, habilidades senso crítico, criatividade, capacidade de solução de problemas, comunicação efetiva, relacionamento, as soft skills que hoje são intrinsecamente do ser humano. Sim. Tudo que é automatizado, a máquina, se não faz, ainda vai fazer melhor que a gente. Agora, o que o humano faz, que é a sua capacidade de ser humano, hoje a IA ainda não consegue fazer. Então, essa é uma grande tendência para o futuro. É por isso que você também fala no livro e você questiona a separação da vida pessoal e profissional? É muito engraçado, mais uma vez, essa dicotomia, né? Eu citei antes do segmento da medicina, que segmenta em várias especialidades, e ao contrário, claro, agora pegando o exemplo da medicina chinesa, que ela já trata o ser humano de forma mais holística. Quando a gente vem para a vida pessoal e vida profissional, isso também é uma visão muito ocidental, tá? Que a gente parece ter 2 vidas. Como naquela série Ruptura, você já viu? Uhum. Na série Ruptura, para quem ainda não assistiu, no Apple Plus, o trabalhador ele tem uma vida fora do trabalho. Quando ele vai para o trabalho, ele esquece da sua vida pessoal e tem uma vida só no trabalho. E quando ele sai de lá, ele esquece da vida profissional e tem uma vida fora. Como se isso fosse possível. Mas as pessoas esquecem que nós somos um só. Nossa vida é uma só e a gente tem que viver na plenitude. Então, o livro propõe justamente em que a gente não tente encaixar a vida dentro do trabalho, mas que a gente considere que o trabalho é uma faceta importante da nossa vida, fundamental da nossa vida, mas é só um aspecto dentre vários outros da nossa vida. Até porque, outro ponto é que cada vez menos a gente tem essa separação do que é momento de trabalho e momento de vida pessoal. Com o WhatsApp, com e-mail, com Nossa, ligação, muito. com trabalho remoto. Hoje em dia as pessoas levam trabalho para casa e levam assuntos da casa para o trabalho. Trabalho. Já misturou muito. Então não dá mais para a gente falar assim, opa, trabalhei só até às 18. Quando você vê, você está no sábado respondendo um e-mail, tá? Então a gente tem que fazer uma harmonia melhor entre essas forças, justamente para gerar o equilíbrio que a pessoa precisa para ter mais satisfação dentro do trabalho e fora do trabalho. Dentre todas essas tendências que você levantou e que você pesquisou para fazer o livro, qual que você acha que são as principais tendências que você aborda no livro que você acha que pode funcionar, pensando na realidade que a gente tem hoje, não só estadual, mas como no país e do conhecimento que você tem de organizações, assim? Legal. Na parte da saúde, uma grande tendência que a gente tem é a medicina preditiva. É uma medicina cada vez mais personalizada.
ela utiliza de vários testes, incluindo testes de genoma, tá? Justamente para prever possíveis doenças que a pessoa possa vir a ter. E com isso permite com que a pessoa ela faça um trabalho combativo a essa doença antes da doença manifestar. Então, vou pegar um exemplo. Eu fiz meu teste de genoma, tá? E lá apareceram alguns fatores, entre eles, que eu tenho uma predisposição para ter uma gordura abdominal maior, e tudo bem, eu não precisava de um teste de genoma para concluir isso, mas apareceu também que eu tenho uma predisposição para ter diabetes do tipo 2. Eu sabendo que geneticamente eu tenho essas predisposições, eu tenho que atuar na epigenética e justamente mudar o meu estilo de vida Uhum. para que eu não faça com que esses genes não se manifestem. Ou seja, eu evito esse adoecimento. Isso que era muito caro no início está cada vez mais barato, cada vez mais acessível. Hoje temos uma série de testes domiciliares e uma série de outros recursos, como wearables e Aura Rings e vários outros dispositivos que fazem uma série de aferições sobre indicadores de saúde. Então, a medicina do futuro vai ser uma medicina cada vez mais personalizada, uma medicina capaz de prever qualquer tipo de doença que você tenha. E, é claro, prevenir é muito mais barato que remediar. Um outro exemplo como esse é da Angelina Jolie. Por acaso citei ela agora há pouco, está na minha Sim. cabeça, não sei porquê. Ela fez também uma bateria de exames e apareceu que ela tinha uma predisposição genética para ter câncer de mama. De forma, então, preventiva e proativa, ela retirou as mamas Sim, antes de eu vi ter essa história. essa situação, tá? Hoje, claro, isso não é acessível para boa parte da população, mas ela está ficando cada vez mais acessível. Então, isso é uma grande tendência na área de saúde, na área da medicina. Na área do trabalho, uma outra tendência que eu destaco é a questão da felicidade do trabalho. Parece algo utópico, mas, em outras palavras, é garantir uma maior satisfação do trabalhador no ambiente. Muitas empresas já adotam a figura do CHO, né? O Chief Happiness Officer, o CEO da felicidade. Sim, sim. E ele é responsável justamente por tecer políticas e práticas que adaptem a cultura organizacional para manter melhor a satisfação do trabalhador. Com satisfação, ele rende mais, ele tem menor turnover, ele adoece menos. Essa é a premissa. Isso leva a uma outra tendência, que é a hiperpersonalização do trabalho. Empresas como o Google, empresas como a Apple, elas já permitem que o trabalhador escolha o dia que ele vai trabalhar, como que vai ser seu escritório, sua área de trabalho, né, as principais tecnologias que vai precisar. Então, permite com que a pessoa fique mais à vontade e tenha as ferramentas e condições necessárias para fazer o seu trabalho. É muito diferente hoje da realidade que a gente tem, que tem todo mundo com a mesma condição, sem considerar que as pessoas são diferentes, né? Então, tem muita coisa nova surgindo, muita coisa boa, né? Poderia citar aí avanços significativos aí também na área da impressão de proteínas, impressão de tecidos, então impressão 3D que vem a beneficiar também a saúde das pessoas que precisam de órgãos, toda uma esfera na saúde mental sobre apps e programas justamente para prevenir e para dialogar com a saúde mental. Virou uma febre o tal do chatbot da mente. Muita gente utiliza até o ChatGPT, que não é Uhum. próprio para isso, né, como um psicólogo. E embora Meu ele... filho. É? É. E ele gosta? Ah, ele faz perguntas pessoais, às vezes ele me conta, é super Sim. engraçado, assim, a geração alfa já, né. Sim. Às vezes ele fala: "Ai mãe, eu fiquei sem saber o que falar e perguntei para o GPT, como que eu faço?" Aí ele dá uma situaçãozinha específica, assim. É interessante, para ele é muito natural, Sim. né, o que pra gente é um aprendizado, para ele já é outra geração que vem mesmo, né. Isso tem dois pontos, também é Uhum. uma moeda com duas facetas. A primeira é que, poxa, isso é bom demais para aquela pessoa que está passando por angústia, um momento de sofrimento, 3 horas da manhã, ela não tem com quem conversar, está sozinha na vida. Pô, é melhor que converse com o chatbot do que conversar com ninguém. Sim. Agora, o grande risco disso é porque muitas vezes a IA tem viés. Muitas vezes Sim. pode dar uma orientação que não é mais Eu adequada. sempre falo para ele, o que ela fala não é uma verdade, Sim, e não é única, sim, né, tem buscador aí para isso, então a gente já vai dando essa orientação, porque parece que é o oráculo, né. né? Falei é isso, E e não vamos é. lá, a IA não substitui o psicólogo,
por gentileza, utilizem a IA com responsabilidade, mas procurem sempre o psicólogo. Outro ponto que a gente tem visto como destaque, tem acontecido já em vários países e algumas empresas já estão adotando. Antigamente havia uma separação muito grande, eu diria até uma discriminação entre ciência, entre negócios e entre fé. Hoje em dia já se sabe, por meio de vários estudos da neurociência, o impacto da fé, da espiritualidade, né, sobre a saúde da Uhum. pessoa. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de acreditar em algo que transcenda o corpo humano, algo superior, independente da crença religiosa de cada um. E várias empresas estão adotando isso em sua rotina, seja com liberdade para que as pessoas pratiquem suas práticas religiosas, né, durante o expediente, Uhum. seja com até ambientes físicos preparados para isso. Tem um ambiente lá que um dia é um culto, um dia é uma missa, outro dia é para uma outra crença. Empresas investindo em meditação, que tem o mesmo benefício para o cérebro. Foi feito um estudo, muito curioso isso, com feiras carmelitas, e aí com a máquina de ressonância magnética e eletroencefalograma, né, mediram as frequências neurais dessas pessoas. E aí viram que quando elas oravam, né, elas tinham uma série de benefícios, algumas áreas específicas no cérebro se ativavam, Uhum. inclusive um ponto que fica a 2 dedos acima da orelha, aqui, no córtex temporal, à direita, que foi até apelidado à época de o ponto de Deus. Que toda vez que você tinha uma experiência ligada à religiosidade, várias áreas se ativam, Uhum. inclusive essa área, tá? E elas manifestavam que depois de orar, elas sentiam uma paz muito grande, uma conexão com o divino, e que isso tudo fazia muito bem para elas. Fizeram outro estudo tempos depois sobre meditação. E as pessoas que meditaram tiveram as mesmíssimas respostas, o mesmo resultado, Olha. o mesmo senso de pertencimento a algo maior, o Uhum. mesmo senso de plenitude e completude, e as mesmas áreas do cérebro foram ativadas. Então, tudo isso culmina ao ponto de que, poxa, explorar a religiosidade ou a espiritualidade não é algo que vai contra os negócios, é Sim. algo que vai ao favor. Quando a gente fala do ser humano integral, a gente tem que falar que ele também, nós também não somos limitados ao nosso corpo humano. Nós temos uma capacidade que outros animais não têm, justamente da gente viver no passado ou no futuro. Até isso é um Sim. grande motivo de angústia. Ansiedade. Ansiedade Sim. vem disso, né? A gente não tem hoje estudos que indicam que o teu cachorro ele está preocupado se amanhã ele vai ter osso ou não. Mas a gente fica preocupado se amanhã a gente vai ter salário na conta ou não. A gente consegue fazer uma previsão de férias para daqui 2 anos, né? Um gorila não consegue. Então a gente vive também fora do nosso corpo. Transcender não é só a transcendência vertical, que é alinhamento com o divino, mas também com características que são imateriais, como, por exemplo, o amor, a amizade, né? Então isso faz parte do ser humano. E tratar isso é algo que as empresas já estão adotando, e hoje a gente tem muitos profissionais do Vale do Silício, por exemplo, que praticam cultos, que levam isso para dentro da igreja, que criam, né, até rituais religiosos ou espirituais para eles, para a família, para os funcionários. Então também é uma grande tendência, algo que a vozinha já falava lá atrás, né? Tudo é uma questão de manter a mente Mente quieta, o quieta, espinho espinha reta ereta e e o coração coração tranquilo. tranquilo. E Exato. agora a ciência está provando e o mundo dos negócios está absorvendo isso, graças a Deus. Bruno, e o que que você espera que essa obra represente para o futuro das organizações e contribua também? Bom, primeiramente é levar mais informação de qualidade sobre o que está acontecendo nos centros de negócio mais avançados, nas empresas que hoje já podemos falar que são organizações saudáveis, para que as pessoas e empresas possam se inspirar nesses exemplos. Segundo, que é para preparar as pessoas e empresas para o futuro. É muito melhor você estar preparado do que você estar vendo um obstáculo à frente e você dá de cara com esse obstáculo e fica travado a partir dali. Em outras palavras, aumentar o nível de consciência, que também é Uhum. o mesmo objetivo desse podcast. A ideia central é dar um insight, uma epifania, que as pessoas possam, a partir dessa obra, entender que existe um mundo melhor, uma empresa melhor, um trabalho melhor,
Mas não é aquela empresa lá fora, não é aquele mundo lá fora. É o mundo que cada um de nós pode construir, dentro de nós mesmos e nas empresas em que estamos. Então, o trabalho é uma grande provocação de que hoje nós precisamos redesenhar, fazer um redesign do trabalho e da nossa vida. Muita gente quer ter um trabalho melhor, está insatisfeito com o trabalho, mas não tem um mínimo de autoconhecimento. Não sabe nem o que gosta direito, nem o que quer. Uhum. Não sabe nem seu desejo de para onde ir. Engraçado, eu lido com várias pessoas e muitas vezes pergunto: ok, qual que é seu objetivo a longo prazo? Onde você quer chegar? Não sei, nunca parei para pensar nisso. Muitas vezes. Aí a gente volta lá para aquela frase da Alice no País das Maravilhas. Se você. A Alice encontrou com um gato na bifurcação. Nossa, para onde eu vou? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Eu até diria, se você não sabe para onde ir, nenhum caminho serve, porque todos estarão errados. Uhum. Então, parte também de um autoconhecimento, parte de um desenvolvimento pessoal. Então, a expectativa aqui é que as pessoas, os leitores, possam, né, claro, acrescentar algo relevante para suas vidas e influenciar positivamente as empresas, as situações e organizações em que elas estão inseridas. Muito interessante. Parabéns pelo livro. Te desejo muito Obrigado. sucesso. Agora tem que falar para a gente como quem tiver interessado em adquirir esse livro aqui, como que ele adquire esse livro. Opa, o livro está disponível em todas as plataformas, inclusive na Amazon. O link está nos comentários. Você pode clicar lá, vai ser um prazer enviar esse livro aqui para vocês. Está disponível em Kindle e também o livro físico. Falou sobre o livro Organizações Saudáveis e o Futuro do Trabalho e da Saúde Corporativa. Muito obrigada, Bruno, por Eu ter que participado com a agradeço. Muito gente. obrigado. Tá bom? Muito sucesso para você Gratidão. e até mais.